Fala galera, de volta com o nosso Falando de Filmes e hoje para falar do espetacular Homem-Aranha 2, né, que estreou recentemente aí nos cinemas, então eu vou estar comentando um pouco aqui do filme. Não se preocupem que eu vou dar um alerta de spoiler antes de soltar os spoilers principais do filme. Por enquanto eu vou estar só falando um pouco, né, da pré-produção e um pouco da sinopse do filme, né. O filme, no caso, ele é um filme americano, ele é a continuação do primeiro, lógico, né. Ele conta mais uma vez com o Homem-Aranha, né, sendo agora dirigido pelo Mark Webb e distribuído pela Columbia Pictures. Ele foi anunciado em 2011, esse filme, que ele seria a sequência do The Amazing Spider-Man, né, todos já sabem. E o estúdio contratou o James Vanderbilt para escrever o roteiro e Alex Kurtzman e Robert Orci para pré-escrevê-lo, né. Bom, o filme volta com o Andrew Garfield, né, aquele cara do fez o Peter Parker no primeiro filme, certo? A Emma Stone novamente, né, com a Gwen Stacy, né, agora com o Jamie Foxx fazendo o Electro, né. Esse filme ele estava programado para ser lançado em maio, aconteceu realmente em maio. E bom, ele conta com o Peter, né, tendo sua vida bastante ocupada, onde ele tem que lutar contra o crime e sua vida paralelamente, né, sua vida escolar, né. Ele não foca muito no filme isso, mostrando essa parte da vida escolar dele nos problemas financeiros, mas é praticamente isso, né. Bom, ele está mais relacionado, tem um relacionamento mais afetivo, mais forte com a Gwen Stacy, né, mas o Peter ele não fica se lembrando daquela promessa que ele fez pro Capitão Stacy, né, o pai da Gwen, que ele ia se afastar, que ele ia proteger ela, no caso, né. E a vida dele fica cada vez mais complicada quando surge o Electro, né, o vilão principal da história, né, que é o Max Dillon, né, que é interpretado pelo Jamie Foxx, certo? Então a história gira em torno disso, desse relacionamento do Peter Parker com a Gwen Stacy e paralelamente ele tendo que combater o crime, né, na cidade, né. Bom, agora você está avisado, eu vou falar spoilers do filme, certo? Então vou soltar um alertazinho de spoilers e vou estar comentando diretamente do filme. Olha eu aqui de volta, né? Agora sem óculos e para falar diretamente com vocês. Primeiro eu queria mostrar um pouco aqui que eu tô com a roupa, ó. Vocês podem ver aqui a roupa do Homem-Aranha, né? Manga longa, bem legal. Comprei num evento que teve aqui em Fortaleza, no Sana. Bom, tá falando um pouco agora diretamente do filme. O filme ele volta de novo aquela trama, né? Que o Peter Parker fica atrás, assim, do que aconteceu com o pai dele. Na verdade ele não tá atrás do que aconteceu com o pai dele, né? O filme inicia com o Richard Parker lá, mostrando ele fugindo, né, da Oscorp, junto com a mulher, e tem um acidente de avião que ele acaba morrendo. Mostra como ele morreu, né? Enfim. Depois, paralelo a isso, vai mostrando o Homem-Aranha esbelto, né, pulando de prédios em prédios, planando, voando, cara. Ele dá altos mergulhos e eu assisti em 3D no Cineplex, né, se eu não me engano, o nome do cinema é esse. Enfim, no Shop Jockey aqui em Fortaleza. Cara, fantástico, fantástico, fantástico 3D, cara, parece que esse filme foi feito para 3D, certo? Ele foi muito perfeito, a profundidade do 3D tá fantástica mesmo. E assim, dando esse veredito, né, do filme, vou dar o veredito no final aqui dos comentários. Voltando, bom, então o que é que acontece? O Peter fica lá e tem combatendo crime diariamente, né, mostra essa primeira cena ele atrás do Rhino, né, o Rhino sem aquela tradicional roupa de rinoceronte ainda, ele só mostra ele tatuagens e tal, ele tá no caminhão lá, roubando um negócio lá, e o Homem-Aranha consegue, enfim, prendê-lo, né. Então o que acontece? Aí ele volta lá, ele perde a formatura o discurso de formatura da Gwen Stacy, né, então ela fica ligando pra ele tá lá combatendo o Rhino, lá atrás do Rhino, dizendo que vai chegar já, e ele chega no finalzinho do discurso dela, ele consegue chegar lá, dar um beijo nela e tal, enfim. Isso mostra muito a questão de que ele tá muito apaixonado, mostra esse afeto que ele tá sentindo realmente pela Gwen Stacy. E isso vai se desenvolvendo demais no filme, mostra muito o Homem-Aranha, muito enamorado, o Homem-Aranha. Assim, tem muitas piadas, bem mais do que no primeiro filme, então esse segundo filme é muito melhor do que o primeiro, na minha opinião. Mas ele tá longe ainda de ser aquele filmaço do Homem-Aranha, porque pra mim aquela trilogia foi meio fraca, aquela anterior do Tobey Maguire, mas o Homem-Aranha 2 pra mim foi o melhor da trilogia e tá melhor ainda do que esses dois filmes até agora lançados do Homem-Aranha. Então, voltando aqui.
O que acontece? O Harry Osborn, né, volta, né, pra cidade e vê seu pai morrendo, lá passa de pai para filho, então ele já tá diagnosticado com a doença, fica aparecendo umas feridas nele e tal. Ele quer porque quer o sangue do Homem-Aranha para conseguir sua cura, né? Só que o que vemos no filme, que na verdade o Richard Parker até fala, é essa questão de que todo aquele experimento que ele estava fazendo com aranhas, ele tirou do DNA dele. Ou seja, então só dava certo mesmo aquele lance da aranha, enfim, de tudo, se fosse no seu filho Peter Parker. Por isso que deu certo no Peter. Então o que acontece? Armam pra cima do Harry, ele perde a empresa. Paralelo a isso, fica acontecendo, mostra a história do Electro, que ele é um engenheiro elétrico lá da empresa Oscorp. E ele sofre um acidente, ele é um cara muito bobão, assim, muito fácil de ser controlado, totalmente apagado, e tudo que ele quer é ser o foco das atenções. E acaba acontecendo esse acidente, ele vira o Electro, né? Ele cai lá no meio lá daqueles peixes elétricos lá e toma altos choques lá por dentro lá e vira o Electro, né? Encurtando um pouco a história para o vídeo não ficar muito longo. Então o que acontece? Ele pega, volta lá e a cidade... Primeiro ele não tem aquela mente de super vilão, né? Ele tá tipo, querendo ser reconhecido, né? Ele acaba vendo lá nos telões da cidade como ele tá, ele fica muito surpreso com isso, sem querer fica dando choque na galera. Aí chama o Homem-Aranha vai lá, luta com ele. Aí daí que vem o ódio dele pelo Homem-Aranha, porque na verdade ele era muito fã do Homem-Aranha, como o Homem-Aranha no começo do filme salva ele, né? Ele como Max Dillon, salva ele. Mas aí o que acontece? Ele vê que o foco desses telões, quando o Homem-Aranha tá lutando contra ele, passa a ser o Homem-Aranha. Então ele fica com aquele ódio, ele vê que ele acha que o Homem-Aranha tá armando pra ele, que é um inimigo dele, enfim, ele fica muito perturbado lá e vai preso, enfim, o Harry, como tá expulso da Oscorp e quer porque quer ter o acesso aos programas secretos, ele vai lá e tem essa relação mostra a amizade dele com o Peter de muito tempo, tem isso aí, parte muito pequena no filme mostra isso. Mas o que acontece? Ele vai lá, solta o Electro, né, e faz tipo uma parceria, já mostrando como seria o Sexteto Sinistro, né? Ele já foca um pouco sobre isso. Eu achei isso bem interessante. Quando mostram parte lá das instalações secretas do laboratório, mostra a asa do Abutre, mostra os braços do Dr. Octopus, né? E mostra a armadura do Rhino, né? Tanto que o Rhino, aquela cena que tá passando nos trailers com o Homem-Aranha tá lutando com o Rhino já dentro da armadura, na verdade é a cena final do filme. O filme acaba daquele jeito, né? Já mostrando que vai ter uma continuação, claro, são 4 filmes, já está definido, certo? Então aí o que acontece? Encurtar mais ainda a história. Tá lá a super luta lá, luta fantástica em 3D, cara, ele lutando contra o Electro lá, pá, metendo mal pau. Aí de repente ele consegue, beleza, consegue vencer o Electro. Não vou dizer como pra também não entregar totalmente o filme, né? Então o que acontece? Aí chega o Duende Verde, a Gwen tá lá perto dele, que ela foi até ganhou uma bolsa pra Inglaterra, ela tá praticamente se despedindo, né, indo pra Inglaterra, mas acontece um negocinho amoroso lá entre ela e o Homem-Aranha, e ela acaba ficando e tenta ajudar ele a destruir o Electro, eles conseguem. Bom, aí o Duende Verde vem, já o Harry, né, ele consegue injetar o veneno, né, da última aranha que restou, né, ele consegue isso, então ele passa a ter uma certa mutação, ele fica meio estranho, assim, um cara meio gosmento, mas tá no trailer, né, isso aí vocês já sabem. Então o que acontece? Ele começa a lutar com o Homem-Aranha, foi aquela luta frenética lá e tal. E paralelo a isso, ele pega a Gwen e leva lá pra uma torre lá no relógio lá, grandão da Oscorp, pá, ela começa a cair. O Homem-Aranha desesperado, salvando ela e tal, todo o tempo. Aí o que acontece? Acontece a cena que o pessoal aí mais antigo sabe que vai acontecer com a Gwen Stacy, né? O Homem-Aranha tenta salvar ela vai caindo muito, tá muito lá embaixo, ele solta a teiazinha, inclusive a teia dele fica até uma partezinha, parece uma mãozinha assim tentando segurar ela. Então quando ele segura, ela acaba quase que quebrando a coluna, o pescoço, pá, bate um pouco a cabeça no chão, ou seja, ela morre, né? Ela morre. Eu achei essa morte legal porque não é a morte igual como tem nos quadrinhos, mas a roupa dela tá perfeitamente igual a dos quadrinhos. Mas uma coisa interessante é mostrar a morte dela, mas ficou meio estranho porque o filme ele tem toda aquela pegada mais leve, o filme passa o tempo todinho, um filme bem leve. A gente tem essa morte, então a galera mais nova vai estranhar isso, né? O pessoal principalmente está acompanhando o Ultimate Homem-Aranha, né? O Ultimate Spider-Man, né? Os desenhos, vai estranhar isso, mas enfim. No geral eu achei muito legal, né?
Agora eu vou dar minha nota do filme. Pro roteiro, pro filme em si, eu dou nota 8, 8,5, certo? Mais do que isso, esse filme não consegue chegar, não consegue... Só o Capitão América que eu dei nota 10 no vídeo. O Capitão América tá nota 10, né? Total, nota 10. E eu posso dizer sobre 3D 10, cara. 3D 10, esse filme foi feito para ver em 3D. Então se você vai assistir o filme ainda, assista no 3D, porque o 3D é o que há, certo? Então galera aí que gostou do vídeo, dá uma curtidinha. Se inscreve no canal, é de graça. Você só ajuda a gente aí a crescer e falar cada vez mais de filmes e séries, certo? Compartilha seu vídeo no Google+, pelo Twitter, certo? Pelo Facebook. Eu não criei uma página do canal ainda, mas eu vou divulgando lá, vou mostrando pra galera. Pelo Facebook mesmo, o Facebook aí, Flávio Eduardo. Podem procurar, adicionar pra gente conversar sobre filmes e séries. Não tem problema, certo? Meu Instagram, né? Instagram, @FlavioLuin. Dá uma seguida lá também, certo? Valeu galera, até a próxima e assistam sim Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro. Valeu galera e até a próxima. Tchau.